Duas modalidades de planos de saúde previstas desde 1998 na primeira lei específica sobre o setor podem ser regulamentadas. O plano de saúde com franquia, que funcionaria de forma semelhante a um seguro de carro, em que para usar o plano o cliente teria que primeiro pagar uma franquia, e o plano de saúde com coparticipação, no qual o cliente paga uma parte das consultas e exames. Para entender melhor a mudança que vem por aí, o Cidadania recebe hoje Gustavo Macieira, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que está estudando as novas regras. Olá, Gustavo, muito obrigada por vir aqui à TV Senado participar do programa Cidadania. Explica para a gente primeiro, deixa claro para os nossos espectadores que essas novas regras são apenas para os novos contratos, né? Quem já tem plano de saúde fica como está. Sim, o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer é que hoje já existem regras, a franquia e a coparticipação já estão regulamentadas por uma norma de 1998. A lei veio prever esses institutos em 98, a Lei Geral dos Planos de Saúde, que é a Lei 9656, e no mesmo ano a Resolução Consul 8, ela também regulamenta os mecanismos financeiros de regulação, que são coparticipação e franquia. Então, as novas regras que a ANS está propondo, elas atualizam, a nosso ver, elas aperfeiçoam o normativo que já existe. E por que eu digo que aperfeiçoam? As nossas propostas, elas não estão... Primeiro, elas não criam nenhuma regra nova, não criam nenhum instituto novo, melhor dizendo. Elas trazem maior previsibilidade e maior rigor na observância e na aplicação dos mecanismos já existentes, a franquia e coparticipação. Então, essas regras elas têm o viés de dar mais proteção ao consumidor que as regras atuais. Hoje a gente tem a coparticipação e a franquia estabelecidas na norma sem, por exemplo, um limite de incidência desses mecanismos para o consumidor. Então, se ele fizer um procedimento que custe muito caro e ele esteja submetido sujeito a uma coparticipação ou franquia, esse valor pode acabar realmente ficando muito caro para o consumidor. A gente está propondo que esse valor tenha um teto. Essa cobrança não passa a ser limitada não só a um percentual ou a um valor de franquia estabelecido em contrato, mas também a um teto que vai ser aferido anualmente, e inclusive um teto que vai incidir mensalmente na mensalidade que ele vai poder vir a arcar, a cobrar, porque é bom que se diga, um plano com coparticipação e franquia, ele tem a mensalidade ordinária do plano, que, de acordo com nossos levantamentos, com os nossos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, estão, em média, 20% mais baratos do que os planos sem nenhuma coparticipação ou franquia. Então, eles têm essa parcela fixa, mas, em contrapartida, eles têm também uma parcela que é variável conforme a utilização. Aqueles beneficiários que usam menos o plano, eles realmente vão ter um valor bem mais baixo de mensalidade. Eles vão aproveitar quase que integralmente essa diferença. Outros beneficiários que têm uma utilização mais alta, talvez o plano de franquia e coparticipação não seja a melhor opção para eles. E aí entra uma outra questão que a gente precisa pontuar, é que esse plano de franquia e coparticipação é uma opção que o beneficiário tem de aderir ou não. Ele não é um plano que vai ser imposto, vai ser falado assim, agora as operadoras vão cobrar coparticipação e franquia. Não, porque isso é uma opção, é um instituto que pode estar no contrato ou não, e o beneficiário vai poder escolher, como pode hoje escolher. Então, o cliente escolhe, na hora de fazer o contrato, ele vê que tipo de plano... Sim, mas se adequa ao seu perfil. E o atrativo, então, assim, ele optaria por exemplo, esse de coparticipação, justamente porque a mensalidade vai ser mais barata. Sim, como ele está pagando uma parte da prestação de serviço como um fator moderador,
o valor da mensalidade acaba ficando mais barato mesmo. Mas é mais barato enquanto ele não precisa usar o plano. A partir do momento que ele for usar, dependendo do que ele usar, pode vir a ser bem mais alto. Sim, aí é uma avaliação também que tem que ser feita do contrato, o que está prevendo, porque normalmente uma utilização normal, mediana do plano, vai dar um valor ainda vantajoso para o beneficiário. Somente beneficiários que fazem uma utilização muito grande do plano que podem vir a, eventualmente, ou se a utilização for muito frequente, pode vir efetivamente a ter uma desvantagem. Mas que num caso como esse, ele também poderia optar por fazer um plano sem coparticipação. No caso, ele teria que também botar na balança que se ele tem uma utilização muito grande do plano, talvez não seja bom para ele contratar aquele tipo de plano. Aí pode acontecer do beneficiário, como a gente está falando de um contrato que ele tem longo prazo, ele não é feito para pensando só nesse ano, no ano que vem, ele é pensando num prazo bem mais longo. Pode acontecer do beneficiário acabar vindo a ser acometido por alguma doença, alguma situação em sua saúde que mude a situação avaliada inicialmente. Até por conta disso, a gente também está prevendo está trazendo uma outra previsão na norma, que é um elenco de procedimentos que estão isentos da incidência de coparticipação em franquia. Então, como funciona hoje? Hoje, qualquer procedimento feito, seja ele de alto custo, seja ele de baixo custo, seja ele internação, seja o tratamento de uma doença crônica, qualquer procedimento ele está sujeito à incidência de coparticipação em franquia. Nós estamos propondo que alguns determinados procedimentos estejam fora dessa cobrança. Quais são esses procedimentos? Basicamente, são procedimentos com viés preventivo. Então, a gente pegou alguns protocolos que são do Ministério da Saúde sobre diabetes, alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares e previmos alguns exames que que são usados para diagnóstico e muitas vezes diagnóstico precoce dessas condições de saúde. Qual a ideia disso? Basicamente, evitar uma cronicização da condição do beneficiário, que ele consiga ter uma visão, um controle da saúde dele antes que ela saia do controle. Além disso, a gente botou nesse rol procedimentos de tratamento de doenças crônicas. Citando nominalmente alguns procedimentos, temos a hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, tratamento com medicamentos imunobiológicos. São todos tratamentos muito caros e que hoje podem gerar aquele resultado para a conta do consumidor de um valor muito alto. Então, a gente isentando esses procedimentos, a gente está também protegendo os consumidores. Agora, a pessoa que já tem essas doenças pré-existentes, no momento que ela vai fazer o contrato, o plano de saúde não vai fazer alguma diferenciação? Não, porque a gente está falando... A gente pode ter a incidência da cobertura parcial temporária numa primeira contratação. Mas isso não tem relação com o mecanismo de regulação franquia ou coparticipação. Então, a pessoa que já tem diabetes, já precisa fazer hemodiálise, na hora que ela vai fazer o contrato, ela vai pagar a mesma mensalidade que uma pessoa que não tem nenhuma condição pré-existente e não precise usar, que vai usar só esse plano, esses procedimentos mínimos que estão incluídos? Não, esses procedimentos incluídos, eles estão incluídos para qualquer um que faça o plano. Sim, então... Essa pessoa que vai usar só esses mínimos, ela vai pagar a mesma mensalidade que a outra pessoa que vai usar, que vai fazer hemodiálise com frequência, que já tem diabetes? Se for feito um plano com coparticipação em franquia, a mensalidade é a mesma. Ele não vai pagar pelos procedimentos que estão no elenco de isenções. E aí, se tiver outra utilização, um procedimento que não esteja incluído no rol, aí sim ele paga, assim como os beneficiários que não têm nenhuma doença pré-existente, ele também irá pagar normalmente. Não tem uma diferenciação.
Então, as pessoas que já têm essas doenças pré-existentes, elas podem ficar tranquilas na hora que elas forem assinar o contrato, que não poderá ser cobrado delas nenhuma diferença. Sim, vai ter lá no elenco de isenções, que é bom que se diga, a norma ainda não está fechada, ela ainda está em fase de debates internos na agência, mas o rol já tem um elenco posto, e esse elenco pode ser modificado em um outro procedimento, mas a tendência, especialmente esses procedimentos para tratamento de doenças crônicas, a gente vê eles como muito importantes de constarem na norma, pelo próprio apelo social que eles têm. Você tem um beneficiário extremamente necessitado da utilização daquele procedimento, já com uma doença num estágio avançado de cronicidade, precisando de um tratamento, às vezes semanal, às vezes até com uma periodicidade maior, tratamentos custosos e muitas vezes com a saúde extremamente fragilizada. Então, a gente entende que esses procedimentos são muito importantes no nosso elenco de isenções. Então, a gente entende que eles estarão lá, sim. E dentro dessa ideia de prevenção, assim, consultas clínicas, consulta com o pediatra, né? A criança precisa ir com frequência, ou mesmo um clínico geral, isso Sim. Também existe alguma previsão mínima? Sim, outra previsão que esse rol de isenção traz é a de 4 consultas com médicos generalistas. Esses médicos generalistas, a gente está entendendo generalista como aquelas especialidades generalistas, que são a pediatria, geriatria, obstetrícia e ginecologia. 4 consultas porque está dentro de uma média aferida internacionalmente entre 4 e 5 consultas anuais que um beneficiário possa vir a ter com médico. É um padrão. Pode ser que ele acabe vindo a ter mais consultas, mas também é importante que se diga que a gente está estabelecendo um elenco mínimo. É possível também que haja previsão por parte das operadoras de um elenco ainda maior. Considerando a natureza dessas isenções, focando mais no preventivo, e até num diagnóstico precoce de algum problema, ou um acompanhamento integral da saúde do beneficiário, elas podem optar em isentar determinados tipos de procedimentos para os seus beneficiários. Inclusive, isso é já comprovado que quando você faz uma atenção mais geral do seu paciente, uma atenção chamada atendimento primário, você tende a ter despesas menores do que quando você já encaminha, quando já procura um especialista. Então, em algumas situações, a gente acredita que a operadora vai ter o estímulo, sim, de oferecer isenções até a mais do que a gente está propondo. Mas então, o mínimo são esses generalistas, são o pediatra para as crianças, o geriatra para os idosos e ginecologista e obstetra. Isso. E os homens adultos, eles não têm direito à prevenção? Essas consultas... Não, clínico geral também. Clínico geral também. Então já tá basicamente, né, crianças, adultos, tanto homens e mulheres e geriatras. Né? E se for preciso, então, procedimentos que não estão incluídos, como vai ser feita essa cobrança? Tem um limite máximo? Tem um limite máximo. Além da mensalidade? Sim, a mensalidade e, além da mensalidade, um valor que ainda não está estipulado, a norma ainda não está fechada, mas que é possível que fique mais ou menos com a mensalidade mais outra mensalidade. Não tem muito como afirmar porque, como eu falei, a norma não está fechada ainda. Mas o limite que vai ser posto, ele já é vantajoso em relação ao limite que não existe, que é a norma de hoje. Então... Havia um debate assim, de no máximo 1 ano de mensalidade, mas isso não está definido ainda não. Existe, dentro da proposta que foi apresentada já, 2 limites diferentes. O limite que é o limite anual. Esse limite anual, ele é a soma de 12 mensalidades, considerando a primeira mensalidade do ano de contrato. Então, você vai multiplicar por 12 e você vai ver
esse beneficiário só vai poder arcar, só vai ter obrigação de arcar com esse valor ao final do ano, 12 vezes a mensalidade do primeiro mês do contrato. Então, passou desse valor, o custo é integralmente arcado pela operadora. E existe também um limite de cobrança mensal. Esse limite de cobrança mensal é o quanto ele vai poder despender num mês para custear esse plano de saúde. E aí, esse limite mensal é a mensalidade dele, mais um valor X, que vai ser esse limite que a gente vai prever, que vai alcançar que vai chegar até um valor que pode ser cobrado. Aí, exemplificando, se o beneficiário tem uma mensalidade de R$200 e um limite mensal correspondendo a 2 vezes o valor da mensalidade, ele vai poder então vir a ter que pagar R$400 num mês. Passou desse valor, pode ser ainda transferido para o outro mês, se o valor que ele dever for maior que esses R$200 a mais, ele é cobrado ainda no mês subsequente, até chegar ao limite anual. Quando chega no final do ano, quando alcança o limite anual, aquilo é zerado. Não passa para o ano seguinte? Não passa para o ano seguinte. A cobrança pode até passar, a não ser que o limite anual seja extrapolado. Se o limite anual for extrapolado, aí o beneficiário não vai precisar arcar com aquele excesso. E com relação à franquia, é como seguro de carro mesmo? Você, para usar, você vê se vale a pena, não, eu vou pagar por fora ou eu vou pagar a franquia se for um procedimento mais caro? Não, no plano de saúde, a franquia tem uma lógica um pouco diferente, porque não dá para comparar um plano de saúde com um automóvel. A franquia nos planos de saúde, ela é adotada em diversos modelos de saúde suplementar no mundo, não é uma invenção daqui do Brasil, da ANS, e ela funciona quando o beneficiário vai utilizar o plano, ele paga um valor pela utilização, tal qual acontece com a coparticipação. Só que a coparticipação, você faz um valor em cima de uma tabela, ou em cima de um valor de um procedimento, um percentual em cima desse valor, e a franquia você tem basicamente um valor fixo, que você vai falar, se o beneficiário for fazer o procedimento, ele vai pagar X. E aí essa franquia, ela não teria uma obrigação, um estabelecimento que essa franquia tem que ter um valor X, ela está sujeita ao limite anual e ao limite mensal. E aí cabe também à operadora fazer uma formatação de um produto, porque também não vai adiantar para ela fazer um plano com uma franquia muito alta, em que o beneficiário utiliza o plano uma vez e já estoura o limite de cobrança que ela pode fazer. Então, a tendência da franquia é que os valores não sejam muito elevados. E onde é que existem? Você citou, né, outros países no mundo, vocês viram Sim, casos para comparar? Onde é que é usado esse tipo de sistema que funciona bem? A gente tem a utilização do sistema de franquia e coparticipação em vários países. O com maior destaque, até pelo tamanho e pela relevância, é o dos Estados Unidos, mas não é o único. Inclusive em sistemas de saúde no mundo, em países que adotam e têm sistema público muito forte de saúde, assim como o nosso, a gente observa a adoção de sistema de franquias e coparticipações de plano de saúde. E aí eu posso citar de exemplo Inglaterra, Holanda, Suíça, entre outros. É uma preocupação sempre do consumidor, assim, se vir a desenvolver uma doença muito grave, com tratamento muito caro, né, que aí vai aumentar, vai ter que estar sempre pagando, né, participação e franquias e tal, e não conseguir dar conta disso. Sim. Existe esse risco? Qual é a proteção que vocês estão oferecendo aos consumidores dos planos? Olha, o primeiro ponto que a gente precisa colocar aqui é que hoje a gente já está trabalhando com uma realidade de uma regulação de 1998 e a gente tem números atualizados de janeiro de 2018 que nos informam que 52% dos beneficiários de plano de saúde já possuem planos com coparticipação franquia.
Então, diante desse cenário... 52%? 52%, são 24 milhões e 700 mil beneficiários que estão em planos com coparticipação em franquia. Dentro desse cenário, a gente já tem uma possibilidade desse tipo de situação ocorrer. Então, a gente já pode observar, já tem beneficiários que adquirem uma doença e estão num plano com participação em franquia. O que a gente propõe é que esses gastos que ele vai ter a maior coparticipação em franquia, eles sejam mensuráveis e que isso possa gerar para ele um planejamento. E sempre deixando claro que também existe a possibilidade do beneficiário fazer uma mudança de plano, porque hoje a norma permite isso. A gente tem uma RN que trata de portabilidade de planos de saúde, que pode ser usada também em uma situação como essa. A regulação, além de propor uma proteção para eles, que seria essa previsibilidade e esse momento em que a cobrança vai cessar para ele, também há a possibilidade, se isso por si só não contemplar, de ele trocar de plano sem custo, sem necessidade de cumprimento de uma nova carência. Mas não é justamente, esse não é o momento em que ele está mais vulnerável, mais complicado de fazer essa mudança, quando ele já tem uma doença com um tratamento muito caro, aí ele vai acabar tendo que fazer um plano também com a mensalidade muito cara. A tendência é que ele tenha que procurar um outro plano, ele vai buscar um plano sem coparticipação em franquia, mas não necessariamente ele também vai arcar com todos os custos do tratamento que ele está fazendo. Pode ser que o procedimento, o tratamento que ele esteja fazendo não esteja incluído numa coparticipação em franquia, e após a publicação dessa norma, pode ser também que esse tratamento esteja contemplado no elenco de isenções. Então, pode ser que nem seja necessário. Mas, assim, é uma alternativa que existe. E como está o andamento aí dessa regulamentação? Qual é a previsão? Ela está ainda nos trâmites internos dentro da ANS, do devido processo normativo. Ela já seguiu para uma primeira apreciação da diretoria colegiada, foi aprovada com alguns apontamentos. Esses apontamentos foram colocados na proposta e submetidos a uma análise da Procuradoria que atua junto à ANS. Essa análise foi feita e a gente está fazendo essas adequações. Após essas adequações, aí ainda tem um trâmite interno para a gente seguir, seja uma nova consulta para a Procuradoria ou a própria submissão da norma novamente à diretoria colegiada para que ela delibere e finalmente possa ter a publicação da norma. Mas não dá para a gente estabelecer um prazo. Isso vai acontecer dentro de uma semana ou um mês. Isso vai seguir o tempo que for necessário. Os planos de saúde são sempre assim, os campeões, ou dentre os campeões de reclamações dos consumidores. Será que essas novas regras, essa nova regulamentação vai ajudar a definir melhor os direitos e deveres dos consumidores para diminuir essas reclamações? Olha, a gente entende que quando a gente traz regras mais claras, até em um primeiro momento pode haver até um aumento das reclamações, porque a partir do momento que as regras estão claras, o consumidor sabe exatamente do que ele pode reclamar. Então, algumas situações que hoje podem estar num limbo, elas vão estar ali já postas. Mas a tendência é que, com o tempo, o mercado se estabilize e os consumidores vão, primeiro, começar a contratar um plano de saúde com muito mais informações do que eles possuíam antes. A contratação que é feita hoje, muitas vezes, não garante a ele todas as informações que ele precisa, até porque a norma não dá parâmetros, então você deixa uma comercialização muito aberta.
E no momento em que você estabelece regras, e outro ponto importante da gente mencionar da norma, é que ela traz algumas regras de transparência que a operadora precisa cumprir, de informações que ela tem que dar para o consumidor, e isso vai ser importante na tomada de decisão dele para comprar um plano, até para utilizar o plano e tudo que ele vai precisar durante o período que ele tiver aquele plano contratado. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania para esclarecer aí para os nossos telespectadores as novas regras que estão sendo analisadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu agradeço. Nosso programa de hoje foi sobre as novas regras para os planos de saúde com coparticipação e franquia. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 16 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.